Bom, então vamos falar aí sobre o capítulo 27, que é sobre a segunda revolução industrial e as doutrinas sociais, né? Aí na abertura do capítulo parece que na hora de digitar o editor lá esqueceu de colocar no iniciozinho do capítulo. Bom, aí a gente está vendo, por exemplo, a representação, né, do Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada elétrica. E esse é um desenho aí meio que... eu acabei... Então vocês estão vendo aí, né, a representação do Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada elétrica, né? Porque a segunda revolução industrial ela é caracterizada por inovações, né, em relação à primeira. A primeira revolução industrial aconteceu por volta aí da metade do século XVIII e a segunda revolução industrial, essa que a gente vai falar aí, metade do século XIX. Quando é o século XIX? 1801, 1900. Então, se eu falo metade do século XIX, é lá para 1850, ok? Enquanto a primeira revolução industrial, metade do século XVIII, lá por volta de 1750, beleza? Então, a segunda revolução industrial, século XIX, aí metade do século XIX, por volta de 1850, e essa segunda revolução industrial é caracterizada pela inovação da eletricidade, do uso da energia elétrica, do uso do petróleo como combustível. O ser humano já conhecia, os homens já conheciam o petróleo, mas não sabiam usá-lo como fonte de combustível, e também o aço, ok? Então, se a primeira revolução industrial ela é caracterizada como a fase do carvão e do ferro, né? A segunda revolução industrial é caracterizada pela fase do petróleo, da eletricidade e também do aço. Beleza? Bom, então a gente vai dar uma lida talvez aí no texto e vai dando uma explicada a partir dele, até porque depois a gente vai propor, por exemplo, um trabalhinho em relação a um clássico do cinema, Tempos Modernos, né? Que é um filmezinho que vai meio que, como é que eu posso dizer, vai satirizar, né, a Revolução Industrial. Vai provocar, fazer uma provocação aí sobre como a segunda Revolução Industrial alterou, né, o modo de vida das pessoas e dos trabalhadores. Ok? Bom, então você sabe quando surgiram a eletricidade, o automóvel e o avião? Na segunda metade do século XIX, então o século XIX é 1801, 1900, como eu falei, então segunda metade é a partir de 1850. Ocorreu um processo de industrialização responsável por diversas inovações tecnológicas. Além da descoberta da eletricidade, surgiram ligas metálicas mais fortes, como o aço, e evoluíram os meios de transporte, os meios de comunicação e a indústria química. Inclusive foi no século XIX, decorrente da segunda revolução industrial, que se inventou, por exemplo, o telégrafo, né, que inclusive o Brasil no século XIX, na época do Segundo Reinado, conseguiu cabear, colocar um cabo submarino ligando o Brasil à Europa, né, e aí você conseguia transmitir uma informação daqui e ela chegar lá no mesmo momento. Um dos grandes... parei onde? Como o aço, né, e evoluíram os meios de transporte, os meios de comunicação e as indústrias químicas. Aí eu falei do telégrafo. Um dos grandes expoentes desse processo foi o estadunidense Thomas Edison, que apresentou ao mundo a lâmpada elétrica. Essa invenção substituiu as antigas velas de sebo e os lampiões de querosene, provocando grandes transformações nos hábitos e costumes da população. Nesse capítulo vamos estudar como ocorreu a expansão industrial da segunda metade do século XIX, suas consequências e o pensamento social da época, né? Então a gente tem que aí fazer a análise da Revolução Industrial, entender o que foi a Revolução Industrial, entender as consequências dela, né? O que ela, como ela alterou a vida do homem, né? Do ser humano, e como que se construiu uma série de pensamentos, né? De teorias para tentar resolver o problema da exploração do trabalhador, porque se a gente for olhar para a segunda revolução industrial e olhar para as condições do trabalhador daquela época na segunda revolução industrial, a gente vai ficar com dó dos caras, né?
porque não era nada fácil. Inclusive, alguns filmes retratam isso. Tem um filme também que vale a pena, não sei se a classificação indicativa é compatível com a de vocês, mas ele fala sobre os trabalhadores nas minas de carvão, né, na segunda Revolução Industrial, na primeira, no caso, né, porque a primeira que é a fase do carvão, é claro que na segunda também continuou usando carvão. Mas aí já existiam outros produtos, né, mais eficientes para se produzir energia, como no caso o petróleo. E aí esse filme vai retratar a vida do operário lá na França, né, que é o Germinal. Germinal, o nome do filme. Bom, e aí a gente vai ver que a partir dessa exploração do trabalhador vai surgir uma série de teorias, não é, para tentar propor uma sociedade mais justa, uma sociedade que pensasse um pouco mais na questão do trabalhador, que era naturalmente explorado, já que ele era colocado numa condição subhumana. Era muito comum que crianças de tipo menos de 10 anos trabalhassem nas fábricas cerca de 12, às vezes até 14 horas por dia. E aí, em alguns casos, né, você tem os relatos dessas crianças no parlamento inglês, né, que depois, naturalmente, foi apurar todas essas denúncias, né, todas essas práticas, e aí começou-se a limitar, começou-se a criar leis para estabelecer o que podia e o que não podia, né? Tipo, contratar criança não podia. Então, não estava gravando. Então, a gente também tem que ver a questão do meio ambiente. Então, tem até um livro que eu super indico para o pessoal que tem 12, 13, que vai fazer aí por volta de 15 anos, que já começa a ter uma visão de mundo um pouco mais diferente, né? Daquela que a criança tem e tal, que é o Mundo de Sofia. Nele, o autor vai usar uma ilustração, né, que não é necessariamente verídica, né, não sei se realmente isso aconteceu da forma que ele retrata no... Eu não vou transplantar a tela não para ver quem é o engraçadinho que está fazendo isso, tá? E aí eu vou acompanhar. Pior que, como eu estava falando, né, e aí vocês que sigam olhando a apostila na página 29, é que o autor do livro O Mundo de Sofia, o Jostengard, ele vai ilustrar o efeito da segunda revolução industrial no meio ambiente, na natureza, né? Porque ele vai ilustrar da seguinte forma: existiam muitas mariposas lá na Inglaterra, mas existia a mariposa marrom, a mariposa preta, basicamente, né? E a mariposa marrom era a que mais existia, porque quando elas ficavam no tronco de uma árvore, elas se camuflavam, porque as árvores tinham um tronco marrom, né? Marrom claro e tal. E as mariposas pretas, né, ao pousar nos troncos das árvores marrons, elas ficavam muito evidentes para os predadores e acabava tendo menos mariposa preta do que marrom, por conta disso. Só que com a Revolução Industrial, a poluição ela foi tão grande, né, não tinha ainda filtro para as chaminés das fábricas e tal, então elas jogavam todo o poluente na atmosfera. E aí o tronco das árvores foi ficando tão escuro, que a situação das mariposas se inverteu, né? As pretas, que eram minoria, viraram maioria, porque os troncos das árvores estavam ficando muito escuros, e ao ficar agora no tronco da árvore, a preta tá camuflada e a marrom está mais evidente, né? Então a situação das mariposas se inverteu. Essa é uma historinha que serve para a gente ilustrar, não é, o efeito da segunda revolução industrial na vida do ser humano. Então a gente também não pode olhar para a revolução industrial apenas como algo positivo. É óbvio que foi algo extremamente positivo, porque foi na segunda revolução industrial que se inventou, por exemplo, uma série, porque foi na segunda revolução industrial que teve um avanço, né? Não se inventou, mas houve um avanço muito grande da indústria farmacêutica, por exemplo. E aí você tem a produção de vários medicamentos, você tem avanços notáveis nessas áreas, na área da medicina, na área da comunicação, né, como o telégrafo que eu falei.
as ferrovias também se ampliaram muito nesse período. Então, assim, houve avanços notáveis. A segunda revolução industrial realmente trouxe avanços notáveis para o ser humano. Mas, por outro lado, teve a exploração do trabalhador, que foi, assim, terrível. E que o Charlie Chaplin bem ironizou no filme Tempos Modernos, que eu quero que a gente assista, né? Já que a gente está um pouco adiantado aí com a matéria. Bom, seguindo a leitura lá da página 29, nesse capítulo vamos estudar como ocorreu a expansão industrial na segunda metade do século XIX, suas consequências e o pensamento social da época. Eu já tinha lido isso, né? Inclusive eu estava falando do pensamento social, que são as teorias que vão surgir para para propor uma sociedade mais justa. Para dizer, olha, o trabalhador é explorado, então vamos construir uma sociedade assim, né? Uma sociedade onde haja menos exploração, ou onde não haja exploração. Né? E aí vão surgir diversas teorias. A gente vai falar um pouco sobre elas. Bom, durante meados do século XVIII, na Inglaterra, ocorreu a chamada Primeira Revolução Industrial. Né? Esse processo foi responsável por inúmeras transformações socioeconômicas e deu um grande passo na consolidação do sistema capitalista de produção. Entre suas principais características estavam o trabalho assalariado, o livre mercado e a fábrica como unidade produtiva básica. Inclusive, essa já é a correção aí automática, meio que daquele exercício que eu passei na aula anterior, do estudo dirigido, né? Porque a resposta da 1 seria justamente essa parte aí. Entre as suas principais características estavam o trabalho assalariado, o livre mercado e a fábrica como unidade produtiva básica, porque essa é a pergunta da número 1. Ok? No entanto, a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, né, ocorreram novas transformações tecnológicas, dando início à segunda revolução industrial. Esse novo avanço industrial foi marcado pela expansão da economia capitalista em diversos países como a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Rússia e Japão. É nesse momento, por exemplo, que surge a linha de montagem de Henry Ford. Então, assim, a segunda revolução industrial também se caracteriza pelo fato de que ela não ficou só na Inglaterra. A primeira revolução industrial surge na Inglaterra, a segunda também, mas a primeira ficou basicamente na Inglaterra, a segunda não. No contexto aí do século XIX, ela já vai se espalhar para outros países. Eu já meio que discordo no caso da Rússia, né? Porque a Rússia não passou por um amplo processo de desenvolvimento industrial até o século XX. E a gente vai ver isso no 9º ano, que meio que por isso que foi feita a Revolução Russa de 1917. Né? Mas foi realmente no século XIX que a Revolução Industrial foi também para a França, foi também para a Alemanha, não é? Ou seja, saiu da Inglaterra, foi para além da Inglaterra. Acompanhando a rápida industrialização e o crescimento das cidades, surgiram também novas doutrinas sociais e políticas como o socialismo e o anarquismo. Então a gente vai ver um pouco aí sobre o que foi o socialismo, o que foi o anarquismo. Essas ideologias surgidas no século XIX, ou seja, no contexto da Segunda Revolução Industrial, se caracterizaram por questionar o sistema capitalista, né, o paradigma liberal, a doutrina e ideologia liberal, as desigualdades sociais e as condições precárias de trabalho nas indústrias, né, que eram bem precárias mesmo. Né? Tem até um mangá que eu comprei um dia desse, que é sobre a Segunda Revolução Industrial. Achei bastante interessante porque ele meio que conta realmente como que era a vida do trabalhador na fábrica inglesa aí do século XIX. Então, se o cara, por exemplo, ele desmaiasse, ele não tinha uma enfermaria, descansa aqui, repousa e tal, não iam ver o que ele tem, não é? A pancada é comer, se o cara caísse de sono, a pancada é comer para que ele voltasse à linha de produção. Então, assim, tinham capangas meio que na fábrica para fiscalizar os trabalhadores, e quando eles não estavam executando a tarefa direito, eles podiam ser punidos até fisicamente. Bom, a segunda Revolução Industrial, então, iniciada entre 1850 e 1870, só que aí a gente também tem que considerar o seguinte: a Revolução Industrial é um processo de longa duração, não tem uma data específica, ok?
Então, já no início do século XIX, a gente pode considerar que já estavam havendo inovações que levaram à segunda Revolução Industrial, que aconteceu na metade do século XIX, como eu já havia dito, né? Então, iniciada em 1850 e 1870, a segunda Revolução Industrial significou um novo período da industrialização. Aí já é a resposta da 3 lá do estudo dirigido, marcado pelo desenvolvimento tecnológico e por um forte crescimento da capacidade produtiva. Então, se a primeira Revolução Industrial ela se caracterizou lá pela divisão e especialização das etapas produtivas, na segunda Revolução Industrial a gente tem essa especialização maior, essa divisão maior, né? Tem uma racionalização do trabalho, por exemplo, com a criação das linhas de montagem, né? Isso vai aumentar a produtividade e, além dessa especialização, essa racionalização maior do trabalho, a segunda Revolução Industrial ela vai aumentar a produção muito por conta da utilização das máquinas, generalizada das máquinas, né? Das máquinas movidas a impulso não humano. Então, você tinha a possibilidade, por exemplo, de deixar a máquina ligada 24 horas por dia, a fábrica operando o tempo inteiro, produzindo o tempo todo, né? E isso vai gerar aí também uma série de insatisfações dos trabalhadores que acabavam ficando tinham menos oportunidade de empregos à medida que a mecanização das máquinas, a mecanização das fábricas aumentava, né? E o cara comprava uma máquina mais eficiente, ele demitia, né, um tanto de funcionários. Então, esse aumento da capacidade produtiva da segunda Revolução Industrial ele se dá por uma racionalização maior da produção, né, por conta de uma divisão do trabalho maior e melhor, mais eficiente, né, mas também por conta do uso da eletricidade, do uso do petróleo, que deu a condição, né, de se produzir máquinas que podiam operar o tempo inteiro, produção, né, contínua. E isso fez com que a Inglaterra, por exemplo, conseguisse produzir mais do que a Europa inteira podia consumir, né? E aí isso vai gerar rivalidade entre os países, né? Eles vão começar a se desentender, e aí é muito das contradições do século XIX, da Segunda Revolução Industrial, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Não dá para entender a Primeira Guerra Mundial se nós não entendermos o processo de Segunda Revolução Industrial. Sacaram? Se a primeira revolução industrial é chamada de fase do carvão e do ferro, a segunda revolução industrial pode ser genericamente definida como fase do aço, da eletricidade e do petróleo. Essa é a resposta do estudo dirigido a 4, inclusive. Como destaques nos transportes, pode-se citar as ferrovias e os automóveis, e nas comunicações o telégrafo e o telefone. Além disso, novos setores industriais despontaram como a siderurgia, petroquímica e automobilística. Para aumentar a produção, o trabalho também passou a ser mais bem organizado, o que ficou conhecido como processo de racionalização. 2 pensadores se destacaram, Frederick Taylor, que desenvolveu o que a gente chama de Taylorismo, e seguindo os padrões idealizados por Taylor e desenvolvendo-os, Henry Ford acabou desenvolvendo o Fordismo. Então, o Taylor acabou desenvolvendo o que a gente chama de Taylorismo e o Ford de Fordismo, né? Ambos aí desenvolveram sistemas que tinham como objetivo aumentar a produtividade. A lógica era aumentar a produtividade, porque se eu produzir mais em menos tempo, eu ganho mais dinheiro. Então, para a lógica do Taylorismo, eu tinha que ter a adoção de níveis mínimos de produtividade, né? Então, eu tinha que ter ali um padrão, eu tenho que produzir no mínimo isso aqui, tantos produtos por dia, né? Então, era estabelecido tipo uma meta. Para o Fordismo, no Fordismo, que o lance era criar as linhas de montagem, né, por meio das esteiras rolantes que são usadas até hoje. Se você olhar, por exemplo, como um carro é fabricado, o chassi vai lá, né, na esteira, e o cara vai botando pneu, e aí depois vem as máquinas, enfim, e vão colocando os outros equipamentos, e às vezes até o próprio homem, né? Mas hoje é mais máquina mesmo. Então, assim, essa linha de montagem é uma invenção lá da segunda Revolução Industrial. No caso do Taylorismo, a gente tem a divisão da produção por tarefas e níveis hierárquicos, e no Fordismo a gente tem a produção e o consumo em massa. A lógica é produzir e fazer-se consumir em massa. No Taylorismo, métodos padronizados para a redução dos custos,
E no Fordismo também uma rígida padronização e especialização do trabalho, né? Uma espécie de repetição, onde o trabalhador vai aprender a fazer aquilo o tempo inteiro para que ele faça o mais rápido possível, né? Então, por isso que o Chaplin, por exemplo, vai satirizar aí o operário que via alguém com um botão na camisa e achava que era um parafuso e queria lá apertar o parafuso. Entre as principais consequências da segunda Revolução Industrial podem se destacar a concentração da produção e do capital em poucos países e mega empresas, né, principalmente as empresas inglesas e francesas, e depois as alemãs, e o imperialismo e o neocolonialismo, porque, como eu disse, esses países que passaram pela segunda Revolução Industrial, eles vão ter uma produção tão grande, que isso vai gerar rivalidade entre os países europeus, né? E também vai gerar o desejo deles de conquistar territórios na África e na Ásia, por isso que vai ser feito a colonização da África e da Ásia no século XIX, né, no contexto aí da segunda Revolução Industrial. Então não dá para entender o que foi a colonização da África e da Ásia, nem a Primeira Guerra Mundial, se não entendermos o que foi a Revolução Industrial. Ok?